Só para ficar mais nervoso. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Boa. Agora sim, agora tá bom. Tudo bem? Quanto tempo que eu não venho? Aliás, quanto tempo não, né? Semana passada. Gente do céu, eu entrei voando aqui e descobri aqui dentro que não era aqui que eu tinha que dar palestra. Da mesma maneira, eu saí voando daqui. Cheguei atrasado no local onde ia dar palestra, mas cheguei a tempo. Coisa mais engraçada. Eu acho que é a ansiedade que está aqui, né? Juro por Deus, eu entrei voando ali. E aí eu disse, eu acho que você não é aqui hoje não, deixa eu ver. Eu falei, você tá de brincadeira. Ai, vamos embora. Essa é a vontade de trabalhar para Deus, né? Meus irmãos, que bom estar aqui presente novamente com vocês, que bom estar aqui falando um pouco de Deus, de Cristo, para que isso nos traga um pouco de fortalecimento, a nossa caminhada, a nossa evolução, nosso trabalho, que não é fácil, nosso trabalho é árduo. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida para falar, e é por isso que eu nunca vou mentir para vocês que a coisa é fácil, não é fácil, é dificílimo, a tarefa não é fácil, é tão difícil a tarefa que a gente não consegue completar ela numa encarnação. Por isso que o processo reencarnatório faz parte da nossa evolução. Então a gente vai levar vão ser várias oportunidades para essa transformação acontecer. Mas, como nós estamos no corpo físico, temos que entender que necessitamos iniciar esse processo em algum momento. E com certeza nós iniciamos há muito tempo. Por quê? Porque justamente há muito tempo a gente nem fazia parte do segundo nível, que é o Provas e Expiações. A gente estava no nível primitivo. Então, de lá até aqui, nós andamos muito já nessa evolução. Né? Então, agora a gente precisa continuar andando muito mais. Porque, como eu gosto de expressar para todos, são 5 níveis. Nós estamos no segundo até chegar no 5º. Misericórdia. Vamos andando. É igual a escola. Tá? Para você se tornar um formado em alguma profissão, você precisa começar, talvez, desde o berçário, né? Que é mais para tu ficar ali, para os pais trabalharem, mas aí começa o processo, né? Aí jardim? Berçário, jardim? Jardim de infância? Maternal? Jardim, maternal, jardim, pré, e aí entra no primeiro, segundo, terceiro, blá, 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 vai até o 8º, depois... Eu sou velho mesmo, eu sou da antiga. Até o 9º. Fundamental, era primeiro grau antes, né? Para os mais experientes, né? Sabe o que eu falo. Aí parte para o segundo grau, que agora é ensino médio, esse eu lembro, que eu também cometi essa gafe em outra, então por isso estou lembrando agora. Aí é primeiro, segundo e para no terceiro, né? Quem falou depende aí? Depende do quê? É mesmo? É como se fosse magistério antigamente? Ah, que legal. Aí, tá vendo? Mudou muito, gente. É muita mudança. Mas, dali faculdade, e aí a gente tem uma profissão. Olha quanto tempo você leva para isso. 9, 3, 12, 4, 5 anos de faculdade, 17 a 18 anos no total, você galgando uma profissão. E aí você acha que está tudo resolvido. Aí você já fala assim, eu tô pronto, eu sou aquele cara que pode me botar no mundo que eu sou vitorioso. É aí que você vai para a realidade. Saber lidar com a tua profissão no mundo real. Porque até aquele momento que você se forma e pega o canudo, você tem a teoria. E aí você precisa colocar ela em prática. A nossa transformação como espírito eterno, encarnado, ela é a mesma coisa. Nós temos aqui que galgar estudo, Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, para quem não quer
estudar mais aprofundado, Gênesis, Céu e Inferno, e alguma literatura complementar que siga a doutrina perante o Evangelho. Mas os 5 livros da codificação espírita, principalmente. E aí, essa é a teoria dos 18 anos. E eu vou dizer, dá para abreviar um pouquinho essa teoria, porque hoje os cursos, para você fazer, por exemplo, o curso de Evangelho, se você seguir através de livros de estudo, ESD, né, tanto da Boa Nova como da Federação, são 3, 4 anos, né? Aí você pode também fazer o desenvolvimento para quem é já cedido a oportunidade de fazer o desenvolvimento mediúnico ou estudo do livro dos médiuns. Vamos colocar aí que pode ser eterno até, né? Pode ser levar muito tempo, né? Você não para de estudar, mas aí a gente coloca pelo menos aí que você leve uns 7, 8 anos se aprofundando no estudo. É mais rápido. Mas também, como a vida real, não é suficiente, porque é teoria. Teoria que eu digo estudo. Aí você tem que colocar isso na vida real, em prática. Porque é aí que você começa a tua transformação. Mas ela pode começar a partir do 8º ano, Rodrigo? Não. Ela começa no momento que você quiser. Na hora que você abrir o Evangelho e falar assim, vou estudar, você já começa a ter discernimento do caminho a seguir. E você já vai colocando isso em prática para sentir essas modificações dentro de você. E como é que você sente essas modificações dentro de você? Simples. Na hora que você começa a entender, por exemplo, a gente vai nos primeiros capítulos do Evangelho, fala assim, que são as fundamentações, né? Que é onde você cria o alicerce, você começa a entender um pouco como você deve agir como ser encarnado, como espírito encarnado. Paciência, tranquilidade, aceitação, resignação. Palavrinha, né? Resignação, para quem não sabe, nada mais é que, traduzindo para o português claro, aceitar os teus defeitos, reconhecer as tuas faltas, os teus erros. Isso é resignação. No momento que você passa a entender esta palavrinha principal, que eu acho ela muito importante a gente colocar na nossa vida, na hora que você passa a entender ela, você passa a tentar andar um pouquinho dentro da tua transformação, porque nós não conseguiremos nos transformar, nós não conseguiremos evoluir como espíritos eternos para que possamos sermos felizes algum dia, participarmos do mundo puro, né? Se não aceitarmos e não entendermos os nossos erros. E é fácil reconhecer erro, gente. É fácil? Dificílimo. Eu falei para vocês que eu era verdadeiro. É muito difícil. Necessita de treinamento diário, vigília diária, análise diária, talvez, do que você fez no dia. E como é misericordioso Deus que nos mandou a codificação espírita. Que dentro da codificação espírita já nos mostra como fazer esse treinamento. Como fazer esse treinamento de autoanálise? Porque isso é uma autoanálise. Você tem que se autoanalisar diariamente. Talvez eu falo para você diariamente, mas eu acredito que a gente tem que se autoanalisar a cada segundo. Porque é muito intensa a nossa vida encarnada. O mundo aí fora, ele é um mundo repleto de possibilidades em você fazer besteira. Por mais que você bote na tua cabeça, não vou fazer besteira, não vou fazer besteira, você sai de casa falando assim, vou vencer. Na rua, você deu uns 15, 20, meia hora, você já esqueceu aquilo que você prometeu até para você mesmo. Por quê? Porque quando você cruza com algum problema, algum contratempo, você é desviado daquele pensamento de positivismo e você se entrega às lamentações. É difícil pra caramba, né?
Eita mundinho difícil de viver, né? Que todo dia, cada um aqui de vocês, eu, os irmãos, a irmã, sai de casa para matar 3 leões com um estilingue e uma pedra. E você tem que matar. Todo dia você sai com mente positiva, mas o mundo aí fora mostra para a gente que não temos preparo ainda. O preparo não é conhecimento intelectual somente. Ele precisa ter para você sobreviver no dia a dia? Sim, precisa ter. Porque você quer ter conforto, dar conforto para a tua família, você precisa sobreviver. Deus não nos nega querermos gozar um pouco da vida, porque Ele sabe que não é fácil. Você precisa evoluir também aqui e se dar autossustento nesse mundo. Mas o que nós precisamos é entender, sobreviver, trabalhar para mudar o nosso pensamento. E aí entra aquele pensamento, aquele estudo aprofundado de como eu faço isso? Se na hora que eu estou falando assim porque é normal. Ou vocês acham que, por exemplo, que o Rodrigo está aqui em cima, não tem problema. Ou porque o Rodrigo está aqui em cima, às vezes não está desanimado. Minha esposa que diga, que às vezes ela me dá apoio. E eu dou apoio para ela também. Mas é assim. Quando você está com um problema, a gente não se entrega ao problema. A gente às vezes não dorme. Não deixa de dormir. Eu estou falando um problema. Mas a gente sabe que tem outros problemas juntos. E é isso que a gente precisa começar a entender, se preparar para entender por que vivenciamos isso. Por que passamos por isso? O que é isso na nossa vida? Será que Deus nos colocou numa possibilidade de reencarnar novamente, vivenciar o mundo e esse corpo físico para sofrer como se fosse castigo? Porque muitos, às vezes, na hora do desespero, questionam Deus. Muitos, na hora do desespero, chegam e falam assim: Deus, não é possível que você quer que eu sofra. Né? A esposa, Deus, não é possível que esse meu marido é tão cabeçudo. E o marido, meu Deus, pelo amor de Deus, a mulher não entende que eu não sei lavar a louça. É por aí, gente. Vocês pensam que não. Vocês pensam que vocês começam a colocar questionamento para Deus por cada coisa que ele. Mas por quê? Porque nós não temos alicerce criado. Dentro de nós falta trabalhar para isso. Nada cai do céu. Nada vai. A sabedoria para ter o crescimento com o Espírito não entra, não é um negócio que você toma um comprimido pronto. Opa, estou sabendo. Já está resolvido. Não é assim que funciona. É trabalhando. Da mesma forma que nós trabalhamos para o nosso sustento como alimento, como Espírito Eterno, nosso alimento espiritual, nós precisamos trabalhar também. E aprender com os erros. E aprender com os problemas. Bem-aventurados os aflitos. Os que choram porque serão consolados, bem-aventurados que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino do céu. Se eu for falar aqui no primeiro item do capítulo 5 do Evangelho, aqui está aparecendo para... Na maioria, numa grande maioria, já entende que parece que vamos sofrer porque o meu lugar está reservado lá em cima com Deus. Mas não é esse entendimento. Tá? Bem-aventurados que sois pobres, porque o vosso reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós que ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Gente, o que ele quer dizer?
Simples. Não é aguenta que teu lugar está reservado. Não. Vou traduzir. Entendam os seus sofrimentos, os seus percalços, porque quando você entende o seu percalço, o seu sofrimento, o seu problema, o porquê você o vivencia, você está se depurando e você certamente está evoluindo e teu lugar lá no paraíso está lá, porque você está indo até lá. É o que eu falei, a gente às vezes não entende por que sofremos, por que temos tantos problemas, por que às vezes o dinheiro não dá no mês, por que às vezes o dinheiro não... Oi, você parece que patina, né? Trabalha. Não consigo viajar com a família, porque é necessário. Mas a gente entende como isso. Eu, quando vim a última vez, eu sempre gosto de colocar esse exemplo. Gente, o mundo, ele é composto de outros irmãos na mesma condição nossa. O mundo é um hospital e este mundo, por si só, por ser um hospital, tem irmãos encarnados que são doentes. Eu, a irmã e todos. E como tal, é um mundo no segundo nível onde existe muito mais maldade do que amor, do que bem. E na maioria das vezes, muitas das coisas ruins que acontecem são trazidas por pessoas. Algumas coisas boas, mas na sua maioria, as ruins são sempre pessoas. Os problemas, eles vão existir. E para termos esse entendimento de por que isso acontece com a gente, pessoas trazendo problemas, a gente, e eu falo pessoas, mas a gente também cria esses problemas, viu? Não é só pessoas que trazem, nós também somos errantes. A gente cria cada problemão, mas por que a gente passa por essas dificuldades? Por que a gente precisa passar talvez pela aprovação da fortuna? Por que talvez a gente precisa passar por, sei lá, nós temos alguma deficiência física ou nós temos alguma morbidade, uma doença? Por que a gente às vezes fala assim, nossa senhora, mas minha família é tão simples, tão humilde, por que é tão assim? Por que é isso? Por que eu saio na rua e sempre parece que eu arrumo encrenca fácil? Por que eu não consigo ter paciência? Por que eu não consigo, ou por que eu consigo ter paciência também? Vamos também dar do lado positivo também. Eu digo para vocês, o entendimento do que nós vivenciamos, e para que a gente possa começar a evoluir, são coisas que a gente vem aqui para resolver de coisas que nós não fizemos direito antes. E o que é antes? Em outras vidas, encarnadas, em outras oportunidades de encarnação. Situações que a gente não resolveu, ou que não errou, ou que errou, e tem que resolver. Porque para nós chegarmos naquele cantinho de céu lá que está reservado para nós, e para todos está reservado no cantinho de céu, nós precisamos chegar lá puros. Chegar puros é sem nenhum tipo de desvio de conduta moral. É sem nenhum motivo que nos diga que a gente tem um rescaldo de coisa que vão nos tirar de um espírito puro, de um erro que a gente vai... Nada, a gente tem que resolver tudo. Uma coisa é certa, irmãos. Entendam isso. Todos aqui vão chegar lá. A única diferença é a velocidade que cada um vai imprimir para chegar lá. Essa velocidade se dá através da própria pessoa, do próprio espírito encarnado, ou do espírito eterno, de querer absorver as coisas boas, se transformar, lutar contra as tuas próprias, as tuas manias, né? Eu falo, como é que é oh meu Deus, aí fugiu a palavra. Fica no globo basal. Bom, seriam manias. Aquilo que você no dia a dia nem percebe mais que faz. Você tem que começar a perceber as coisas que você faz para saber se está certo ou errado. As coisas ficam tão maquinadas na sua vida encarnada que você às vezes faz coisas
que podem estar ferindo outros, Deus ou você mesmo. Mas ela se tornou tanto um hábito. Achei a palavra. Soprar. Hábito. Aquilo que se torna um hábito e que a gente nem percebe mais que está fazendo. A gente tem que começar a perceber. É fácil? Ninguém responde. Não é. Não é. Mudança dos hábitos, de como nós temos, dos erros que nós trazemos, daquilo que nós, inclusive, conquistamos nessa própria encarnação, é muito difícil a mudança, mas não é impossível. Depende de quê? Trabalho, esforço. Não tem outra. Não tem outra saída. E tem que começar quando? O mais rápido possível. Vocês já começaram. Já falei isso. Estamos no segundo nível, então a gente já começou essa nossa transformação. E se nós estamos no segundo nível, vamos pensar. Poxa, então eu já estou trabalhando nisso. Então o que eu posso fazer para trabalhar mais isso nessa minha encarnação? Começa a se monitorar. Vai no Livro dos Espíritos, questão 919, 919, 919 e 919A. Lá ele diz como você precisa ser, como você pode ser, se autoanalisar todo dia. Santo Agostinho que dá essa dica. Então você pode ir lá no livro dos Espíritos, você vai ter isso lá. E é fácil. É muito difícil, está no Livro dos Espíritos também. É muito difícil. Mas porque nós tornamos isso difícil, só precisa de um pouquinho de esforço. Isso também está no Livro dos Espíritos. Tem muitas perguntas e respostas no Livro dos Espíritos que elas podem ajudar, nos auxiliar em como podemos começar a entender todos os problemas que nós vivenciamos, nos dando um pouquinho mais de alicerce para combater esses problemas do dia a dia material e combater os nossos problemas espirituais também, que são aqueles efeitos que cada um aqui tem. Todo mundo sabe, ninguém é perfeito. Eu tenho meu defeito também. Oxe, como tem? E como tem? É que a diferença, meus irmãos, de você estar, como todos têm defeito, a diferença de um para o outro é na hora de você sacar que você errou e que você precisa mudar alguma coisa rapidamente. Vou dar um exemplo. Eu não falei isso para ela. Ela está presente aqui, tá? Mas eu não falei isso para ela. A gente estava vindo para cá de carro, gente. E logo que saiu de casa, minha esposa, ela tem um pouco de pavor no carro, né? Ela diz que sou eu. Mas ela tem medo mesmo. Ela de carro, ela fica apavorada. Sabe, aquela que coloca a unha em cima do teto. Se agarra. Se a gente comprar um carro que não tiver o negócio que se agarra aqui do lado, ela não quer. Tem que ter o brinquedo aqui para. É impressionante. Mas a minha esposa, nós saímos e teve um problema de trânsito ali. Ai, Rodrigo, realmente, na hora que eu saí dele, fiquei quieto e mudei de assunto, mas dentro de mim mesmo, eu percebi que eu errei. Acho que não foi em 15 segundos. Oh, Rodrigo é o cara. Não, foi uma coisa simples. Mas é que a consciência minha pesou. Que eu poderia ter evitado, principalmente porque eu estava com a minha esposa ao lado. Tendo evitado, talvez ela ficar naquela paura. Atitude. Então, esse negócio. Às vezes, alguém comete algum erro e não está nem aí. Que se dane. E parte, vambora. Às vezes, aquele que comete alguma falha, e a falha, e volto a dizer, com alguém, com Deus ou com você. Se alguma dessas três respostas, dessas três perguntas que você faz, não foi bem respondida, é porque realmente você cometeu um erro. E aí o que você tem que fazer? Tentar ir atrás e resolver.
e resolver, eu estou falando dentro de você. Porque se você comete um erro, você percebe que está no caminho certo quando você rapidamente percebe que errou. Quando você... Isso se chama peso na consciência. As leis divinas de Deus, elas estão aqui. Nós nascemos com elas. Só que a gente fica, parece que está passando férias, e a gente acaba esquecendo elas um pouco. É só colocar em prática, gente. A gente vai aflorar. E o mais engraçado e gostoso disso tudo é que quando você começa a treinar elas, quer dizer, você começa a se autopoliciar e a se analisar, você começa a perceber que você está, às vezes, exagerando em certas situações. Você começa a dar risada de você mesmo, você começa a tomar atitudes e alterar essas situações dentro de você, você começa a sentir uma paz de espírito. Porque você começa a ficar mais tranquilo, você começa a ficar mais, vamos dizer que, tolerante. E quando você começa a ver isso, e outras palavras mais, adjetivos mais, você começa a entrar dentro do Evangelho. Porque o Evangelho, a doutrina espírita, que é uma fé raciocinada, ela nos ensina o quê? Uma única coisa que se divide em três. Ela nos ensina a amar. É uma coisa. E dentro dela, nos ensina a ter benevolência, indulgência e perdão. Você começa a ter paciência. Então, na hora que alguém vier te encher as patufar, tu vai segurar a onda, não vai entrar naquela onda de querer discutir ou sei lá, perder as estribeiras. Até aquele momento que todo mundo dá risada quando eu falo, mas eu falo que é verdade mesmo. Aquele momento em que você vai ver que negócio não vai dar. Tu vai entrar naquela discussão. É o que eu falo para todo mundo, inventa uma dor de barriga, vai pro banheiro, gente. Foge. Fica 20 minutos lá dentro, olhando lá no YouTube. Ixi, vai lá, esquece. Sabe por quê? Não é que você está fugindo do problema, você está evitando entrar no problema. E talvez, se for família, se for esposa, marido, filho, depois de 20 minutos, quando você sai, os ânimos estão mais baixos e você tem mais equilíbrio para diálogo. E você acaba sendo o quê? Esperto. Quantos aqui não entram rapidinho numa discussão que seja qualquer, dentro do seu próprio lar, e acaba perdendo as estribeiras? E quando você, às vezes, não tem papa na língua, você acaba falando coisas que magoam. E palavras ao vento não voltam. E no fundo, por mais que você esteja nervoso, largando lenha, alguma coisa ali dentro tem de verdade também, às vezes. E aí você, em vez de trabalhar, você se acha no direito de que você pode fazer o que você bem tem de largar, porque eu não levo desaforo para casa. Quem nunca? Né? Quem nunca ouviu falar, não estou falando quem nunca fez isso, não. Quem nunca ouviu falar, a pessoa falar assim, porque nós não fazemos isso, né? Então, mas quem nunca ouviu falar, eu não levo desaforo para casa. Ou, por exemplo, quem nunca ouviu falar assim, ele já é velho, já não endireita mais, pau que nasce torto nunca mais se endireita. Já não tem o que mudar, já está quase indo embora. Vai mudar o quê? Gente, a nossa encarnação ela tem que ser aproveitada do primeiro segundo de vida até o último. É uma oportunidade única que nós temos para transformar a nossa vida como espírito eterno. A fila é grande, gente. A fila que está aí para se reencarnar é gigantesca e lenta cada dia que passa. Porque a cada dia que passa no nosso planeta encarnado, existe muito menos criança nascendo, menos espíritos vindo, por todas as coisas que vêm acontecendo. Entre elas, os casais hoje já procuram mais a questão profissional e não querem ter filhos. Adotam um cachorro, um gato, um peixinho.
beta ainda para não dar trabalho, bota no negócio lá e deixa ele ficar rodando lá. Meu filho, coitadinho do bichinho. Gente, está pensando o quê? Por exemplo, casamento entre mesmo sexo. Nossos irmãos que se amam, mas estão se unindo, mas eles não têm a procriação. Também faz parte. Então você imagina como é que o freio está nisso. E a gente vai falar assim, nos 60 anos, 65 anos de experiência, falar assim, eu não mudo mais. E abandona a briga? É isso, gente, não pode não. Pode não, inocente. Até o último minuto da sua vida, seu respirar como espírito encarnado, você tem que pegar, e se você tiver uma desavença, e olha que tem, viu? Você sabe muito bem que tem. Porque é o local mais de desavença dentro da própria família. Sempre, né? Na nossa família, já parte pelo seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro da nossa família, o grupo familiar são espíritos afins que se gostam, falam e pensam na mesma esfera espiritual, têm mesmos afins e reencarnam formando um grupo familiar encarnado. Tá? Só que impressionante. Quem nunca? Ou quem que vai falar que não? Dentro da família não existe sempre aquele que destoa. A ovelha negra da família. Não é verdade, gente? É impressionante. Sempre tem. E aí, vai me dizer que você não pode treinar com ele? Dá, pô. Lógico. Lógico que dá. Até sem ele mesmo. Com qualquer um, porque no grupo familiar a gente se torna tão... a gente acaba entrando num círculo vicioso tão natural. Por quê? Porque no grupo familiar nós amamos os nossos familiares. Nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos, nossos pais, nossos avós, blá, 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 blá. A gente ama. Mas é muito confortável, né? Porque a gente sabe também que eles nos amam, né? Treinar assim fica fácil. Né? É fácil para burro. Quero ver treinar com aquele que não faz parte do teu grupo familiar. Quer ver uma dica? Eu vou dizer para vocês, a nossa transformação ela é muito mais eficiente e eficaz se nós fizermos da seguinte maneira. Segue a minha dica, hein? É a receita do bolo do Rodrigo Mello. Vocês pegam, treinem dentro do próprio lar com aquele que destoa. Você fala assim, quando ele liga para tua casa, você fala assim, fala que eu estou tomando banho. Né? Porque tu sabe que ou ele vai pedir dinheiro, ou ele sabe se lá e você não tem paciência. Gente, para. Pelo contrário, entendam, aquele que destoa, ele está vindo na tua família para que o grupo familiar o ajude a evoluir, porque ele tem também a oportunidade dele evoluir. E mais importante ainda, ele está vindo ali no grupo também para te ajudar a você evoluir e ter paciência com ele. Não ache que só ele que está ali, você também está na mesma batida. Então olha que coisa boa. Então você treina dentro da tua família. Passa a treinar. Fica ligado. Quem convive com você. Fica lá ligado em todo mundo e começa. Eu te amo. Por quê? Estava falando toda hora isso. Estou treinando. Relaxa. Vai lá, treina. Eu te amo, eu te amo. Quando você for ver que a coisa vai entrando numa briga, peraí, deixa eu... corre pro banheiro e finge que tá tudo certo. Sai, tenta botar panos quentes e vai treinando. E assim que vai. E assim que começa. E flui. E pronto. Quando for passando o tempo, você já vai estar um pouquinho mais treinado, porque você treinou no grupo familiar, que é fácil, né? Abre teus horizontes. Aí tu começa a agregar ao teu círculo de treinamento, que vai aumentar, os amigos mais próximos da família. Aí começa a treinar com aquele que não é família, que não é sangue. Aí já o negócio da troca de amor começa já a ficar diferente. Tu já sabe que ali precisa existir uma coisa mais natural. Porque você não sabe se o cara te ama mesmo. Mas aí você está treinando, você abriu, e você vai lá. Aí quando passa um tempo, você fala assim, opa, peraí,
Está começando a funcionar. E aí você abre teu leque mais um pouco. E quando você abre esse teu leque, aí você começa a agregar aqueles que estão mais longe, que não são teus amigos, teus colegas de trabalho, aqueles do dia a dia, o motorista do ônibus, do aplicativo, a caixa do supermercado, a da padaria, aquela que você simplesmente passa as compras, não fala nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Estou um pouco me lixando, que eu estou cansado, querendo ir para casa, ver a série na TV, né? Sei lá, novela, futebol. Não, passa a treinar. Bom dia. Se preocupa quando você vai num restaurante, você vai comer uma pizza, aí você vai lá, o garçom chega. Qual é o seu nome? Para de chamar de Psyu. Passa a se interessar por aquele homem que está trabalhando para te servir. Aí ele vai falar, meu nome é João. Passa a chamar ele de João. Garanto que ele vai te olhar rapidinho e não com Psyu. Isso é se interessar pelo bem-estar do teu próximo. Olha só, bem-estar quer dizer com benevolência. É querer o bem dos outros. Olha que coisa. Você está abrindo o leque, né? Aí você continua trabalhando e abrindo o leque. E vamos que vamos. Prestem bem atenção. Vocês passaram pela benevolência. Quando você começa a fazer isso e ter paciência, você está trabalhando a indulgência. Aí você tem, você sabe, né? Benevolência e indulgência, a última é perdão. Eu sei que é difícil pra caramba. Se os dois primeiros é difícil, perdoar, é fácil perdoar. Meu Deus. É fácil perdoar? Não é. Não tenho vergonha não. É difícil pra caramba mesmo. É muito difícil. Mas você vai ter que chegar lá um dia. Então, mas eu já estou, olha. Treinei em casa, depois eu agreguei os amigos, depois os colegas, motorista, caixa de supermercado, de farmácia, de padaria, aplicativo, o que mais? Então, exatamente. Aí você, agreguei aí uns do dia a dia. E aí, qual é o próximo nível, Rodrigo? Nível daqueles que você não quer ver mais na tua vida, encarnada, porque te fez alguma coisa. Esse é o nível. E é ali que o negócio fica feio. Porque ali você tem que realmente aprender a perdoar com o coração e não da boca para fora. Mas entendam, você vai ter passado pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o nono ano. Você vai ter passado pelo primeiro, segundo, terceiro do ensino médio. Você vai estar lá na faculdade, quase ali. Falando assim, vou me informar, acabei de entrar na faculdade. Passei no vestibular, para aqui, primeiro ano. Vai ficar mais uns 2, 3 aninhos na faculdade, treinando o perdão. Para você ser um formando de espírito puro. E treinar o perdão é pouco. Mas é necessário, porque nós não vamos chegar a ser espíritos puros sem largar todas as nossas deficiências como espíritos errantes. E entre elas, a mais difícil é perdoar. Não carregar rancor por ninguém. Se alguém te fez algum mal, tudo bem, te fez o mal, legal. Perdoar não quer dizer que você vai chegar e vai chegar abraçando e beijando a pessoa. Ninguém te pede isso. Mas simplesmente esquecer. Literalmente, com a palavra esquecer mesmo. E colocar, inclusive, esse irmão nas tuas orações. Olha a prática da caridade moral aí. Fala assim, Deus, eu perdoo esse irmão e eu te peço que o Senhor autorize a espiritualidade maior, que o instrua através do seu mentor. Se o Senhor deixar, que até o meu mentor possa ajudar o mentor desse irmão, para que ele possa ter a oportunidade de acordar, quem sabe ainda, nessa encarnação. Quando tudo isso acontece, você começa a naturalmente a entender o que é perdoar, ou, resumindo as três, o que é amar. E quando tudo isso acontece, você passa a entender por que do problema teu. Porque você vai ter estrutura tão boa espiritual que você vai ver que você cometeu erros. Já vai ter percebido que você cometeu erros, que você cometeu erros nessa encarnação e que você
Sabe, erro faz parte e para que nossa evolução aconteça. Errar é natural nesta encarnação, mas precisamos trabalhar para que ela não continue sendo natural para a próxima. Uma montanha, gente, quando eu sempre dou esse exemplo, eu tenho que ir embora. Uma montanha, tem que ir embora, né? Uma montanha, eu sempre falo, eu comparo, faço essa analogia sempre. Quem já me viu aqui, ela sabe. Eu falo que a nossa vida é uma planície, montanha, planície, montanha, planície, montanha, planície, montanha, planície, montanha. Planície, momentos de tranquilidade. Montanha, momentos de dificuldade. Qual é a diferença entre a primeira montanha e a segunda? É a mesma diferença quando você começou a treinar na tua família e depois abriu para o segundo nível. O que é isso? Primeira montanha é dificílima você passar ela, porque você não tem força e tudo mais, mas você vai, não, eu quero tentar, eu vou tentar. E aí eu vou, aí você chegou lá em cima e começa a descer, e você vê, calmaria, você fala assim, nossa, eu passei. Difícil? Muito. Só que quando chega a segunda montanha, você começa a subir, você começa a perceber que ela é mais fácil de transpor. Porque você teve a experiência da primeira montanha. Então, por que é mais fácil transpor o segundo nível quando você abre o treinamento com os amigos da família? Você teve a experiência da primeira. Fica mais fácil fazer a segunda. E aí, a nossa vida é assim, cheia de problemas, mas se nós tivermos sabedoria, resignação, reconhecimento de erros do passado, como espírito eterno, e da nossa vida atual encarnada, nós vamos ultrapassar a primeira montanha, que será o primeiro problema, e vamos criar alicerce, experiência, para que quando chegue a segunda, a gente tenha tranquilidade mais ainda para lidar com ela. Aí passa a segunda, vai chegar a terceira, e você vai falar assim, eita, pode jogar no peito que eu mato. Bora lá. E é assim que funciona mesmo. Com a consciência de que o primeiro não vai ser o último. Não vai ser, a não ser quando você atingir o mundo puro. Porque a primeira montanha é rescaldo daquilo que a gente não fez antes. E rescaldo daquilo que a gente precisa fazer a partir de agora. Passou a primeira montanha, beleza, menos uma, vamos para outra. Mas passou, menos uma, pronto, vai para outra. Você vai estar andando para cima, para a tua elevação, para a tua melhora como Espírito Eterno. É assim que funciona. As minhas palestras, gente, eu vou finalizando, as minhas palestras, conversa. Eu sou bem tranquilo para falar. Às vezes eu brinco até um pouquinho mais, a pessoa até desculpa, mas é porque eu gosto de colocar a coisa bem no cotidiano. Para que não exista dúvida na teoria desta casa, neste momento, e para que na prática, a partir da porta para fora, seja mais fácil e cada um colocar em prática mesmo, no dia a dia. Por isso que às vezes eu brinco um pouquinho, mas o fundamento é o mesmo. É muito difícil a vida lá fora? Sim. Rodrigo tem problemas também? Tem problemas, irmão? Muitos. Todo mundo aqui tem. É o lapso de reconhecer rapidamente o que precisa ser feito para transformar esse problema em tranquilidade futura ao passar do tempo como Espírito Eterno. E é isso que eu desejo a todos vocês. É o que eu quero com vocês. Meus irmãos, agradeço a todos que estiveram aqui na casa buscando ajuda e me ouvindo, porque vocês não sabem o quanto vocês me ajudam por estar aqui ouvindo este caipira. E piriri e pororó. Acabou a palestra.